Saúde mental, uma preocupação constante. A população está adoecendo? Quem vai responder essa pergunta para mim é a psicóloga Karina Rezende, que está aqui no estúdio. Olá, Karina! Olá, muito Seja obrigada. bem-vinda à FM Universitária. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. E aí, a população está adoecendo? Infelizmente, sim, em ordens muito grandes nos últimos anos, né? A gente tem um dado estatístico da Associação de Psicologia Americana de Psicologia que diz que a cada 2 pessoas, pelo menos uma vai ou já está sofrendo de um transtorno, de algum tipo de adoecimento emocional. Metade da população. Depressão, seja suicídio, seja ansiedade, transtorno do pânico, pelo menos um a cada 2 pessoas, metade da população mundial tende a ter em algum momento um adoecimento emocional. Isso é muito sério, né, Karina? Sim. E que sinais são comuns para que a pessoa perceba que ela tem esse início, né, de adoecimento? Essa tendência. Sim. É relevante a gente trazer uma ordem bastante prática, como que no dia a dia a gente pode reconhecer sinais como esses, né? Então, por exemplo, quando a gente está numa universidade, isso acontece muito entre professores universitários, entre os próprios alunos, uma tendência de não ver sentido mais na vida, uma tendência de mudar um pouco o estilo de vida. Então, às vezes a pessoa tem sinais de inapetência, sinais de mudança de sono. A gente reconhece quando a gente consegue olhar para o lado e perceber a pessoa, e isso é fundamental quando a gente fala sobre prevenção do adoecimento emocional, né? A gente se preocupar em dialogar e criar vínculo com as pessoas para a gente reconhecer esses sinais. Então, às vezes, aquele nosso colega do lado que sempre teve uma conduta de acordar num determinado horário, se alimentar de uma determinada forma, e a gente percebe essa mudança de rotina nele, um certo cansaço em excesso, uma necessidade de ficar mais isolado, de não querer se interagir, de muitas vezes não querer sair, alguém que está sempre com os colegas, alguém que está sempre com o outro. Então, perceber sinais que diferem da rotina daquela pessoa, sinais comportamentais, sinais de atividades físicas, de rotinas ligadas ao cuidado do corpo, que aquela pessoa sempre teve e de repente para. A gente precisa começar a abrir o nosso olhar para reconhecer essas sutilezas do dia a dia. E para isso é fundamental a gente criar vínculo de confiança com as pessoas. E tem uma manter forma o diálogo com as pessoas. Sim, é isso que eu ia colocar. Tem uma forma de prevenir? A melhor maneira de prevenir, sem dúvida alguma, é estar presente através de diálogos que criem vínculo com os outros. E muitas vezes o que acontece, Karina, é que a própria família tem alguém com esses sinais e ela não observa, porque, como você falou, é algo muito sutil, não é? É sutil, e a gente também tem que considerar todo o contexto socioeconômico-político que a gente está inserido, né? A tendência da população cada vez mais é focar em aspectos ligados ao materialismo, à objetividade. Então, a gente está sempre na correria, às vezes a gente chega em casa e não tem tempo de conversar, é só bom dia, boa tarde, boa noite, e não quer exatamente saber como foi o dia, o que te marcou, como é que você está, como é que está a sua saúde. Então, quando a gente começa a dar olhar, a dar espaço para essa conversa mais subjetiva, esse relacionamento que envolve um pouco mais as emoções, de realmente querer compreender como que está o outro que está relacionando com a gente, seja da nossa família, seja os nossos amigos, os nossos professores, é fundamental que a gente se abra para conversas que tenham mais qualidade e não conversar da boca para fora como é comum, considerando toda a rotina que a gente tem, todas as atribuições, todas as situações de pagar conta, de boleto, que todo mundo vivencia no mundo capitalista, né? Para a gente encerrar, porque já deu o nosso tempo, existe algum serviço de saúde pública que possa auxiliar essas pessoas? Sim, quando a gente começa a reconhecer esses sinais, é importante considerar, por exemplo, o próprio auxílio da universidade. Existem atendimentos em todas as unidades de saúde pública próximos da sua residência, do seu bairro, seja postos de saúde, seja unidades básicas de saúde. Você pode procurar para receber acolhimento, para receber uma espécie de direcionamento para um atendimento um pouco mais consistente. A própria universidade, a área de psicologia da UFA oferece também, a área de psicologia da Universidade Pitágoras, da Unitri, também oferece apoios, seja um acompanhamento de psicoterapia ou mesmo um acolhimento. Então, existem alguns recursos sim gratuitos, todos estão disponíveis no site da Prefeitura daqui de Uberlândia, caso alguém queira
pegar as informações mais detalhadas também. Karine, muito obrigada pelas suas informações aqui na FM Universitária. Nós que agradecemos por esse espaço. Eu sou Eliane Moreira e este é o boletim informativo da Diretoria de Comunicação da UFO. Só lembrando, esta entrevista está disponível no comunica.ufo.br na área de podcast. E também agora mais nova novidade no canal do YouTube Boletim Comunica Universitária FM.